todos, bem-vindos a mais um bate-papo de mercado semanal. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo e a gente está começando mais um programa aqui pelo canal Direct Invest. O canal está aberto, quem quiser pode fazer a sua pergunta através do chat, pode tirar a sua dúvida. Se você estiver assistindo esse programa gravado depois no YouTube, você pode ficar à vontade de mandar um e-mail para mim, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O meu e-mail é roxo, roxo, @rox.com.br. Qualquer pergunta é muito bem-vinda, qualquer pergunta enriquece muito o nosso bate-papo, a nossa discussão. O programa tem sido meio longo, né? A gente tem ficado conversando quase 40 minutos, eu acho cansativo, então se eu der uma corrida, tentar ser um pouquinho mais rápido hoje, é por querer mesmo, para que o programa não passe muito de meia hora e não fique cansativo, tá bom? Então se você não tiver entendido algum comentário, se você achar que eu passei por alguma notícia meio rápido, por favor, pergunta de novo, a gente volta para aquele tópico, porque o mais importante mesmo é a discussão, é o enriquecimento das ideias, tá bom? Então estou tirando agora o meu rosto, vamos para o canal ou para o site da Direct Invest aqui de fundo. A gente usa essa técnica para não pesar muito a transmissão. Vocês sabem que os softwares de streaming hoje ainda não são lá grande coisa, então a gente precisa economizar o máximo de banda possível, e é por isso que eu tiro o meu rosto e a gente fica só com a imagem do site da Direct de fundo. Muito bem, eu acredito que por mais que a gente tenha aí quase 7 páginas de notícia, o resumo da semana é que as notícias melhoraram bastante. Não só a bolsa melhorou, deu uma subida essa semana, mas vocês vão perceber que de todos os lados a gente está tendo notícias boas. Por exemplo, o desemprego na Espanha diminuindo, a inflação no Brasil desacelerando bastante, que é uma notícia boa, expectativas de crescimento na China melhoraram, uma série de notícias boas de curto prazo, notícias semanais que melhoraram bastante, e é por isso que a gente teve uma melhora no mercado. Vocês perceberam que a gente ontem testou os 48 mil pontos, não conseguiu romper. Hoje o mercado está fechando aí nessa faixa de preço. Quem sabe a gente consegue romper a primeira resistência aí de curto prazo, para depois fazer um pivôzinho de alta aí, e aí gerar uma entrada técnica, e aí o mercado se auto-reforça, né? Como se fosse uma profecia autorrealizável, né? Isso é muito interessante. Então a primeira notícia, vocês sabem que a gente sempre fala começando da sexta-feira passada até o dia de hoje, e se vocês quiserem podem me interromper a qualquer momento. IPCA teve alta de 0,07, e aí a alta do mês anterior tinha sido 0,38. As estimativas não está aqui na notícia, mas eram de 0,15, 0,20, então melhorou o IPCA 15. Depois, uma notícia de sexta-feira também: a Agência Nacional do Petróleo aceita pedido de OGX para usar o poço de Tubarão Martelo para garantia da última área de exploração que eles compraram aí no mês passado. Então eles vão conseguir continuar com essa área que eles compraram. Depois a Fitch reafirma o rating do Brasil para BBB, e mais do que isso, vê rumo de correção, vê correção no rumo. Então isso foi bom, a gente não ficou com viés negativo, a perspectiva é sem viés, é estável, e eles afirmam lá no relatório que há sinais de correção no rumo do país. Essa notícia é muito boa. Depois a gente tem uma notícia de outra agência de classificação de risco, que é a Moody's, né, das 3 principais. Ela mudou a perspectiva do rating dos Estados Unidos de AAA negativo, né? Era com rating, que era um rating com viés negativo para estável, uma ótima notícia americana também. Aí a gente tem uma notícia de um relatório que
os analistas Lucas Cipiossi e João Barriot, do Goldman Sachs, dizendo que a Ambev até o final do ano vai ter dificuldades. O resultado aí do segundo trimestre foi um alento, mas a vida da Ambev não vai ser fácil. Também para a empresa mais vencedora dos últimos 40 anos segundo o exame, né? Das melhores e maiores exame, ela ganhou o prêmio de a melhor empresa dos últimos 40 anos. Tem um ano ruinzinho, depois de tanto crescimento do varejo, não é nada tão ruim assim. Depois está sendo negociado um novo acordo da Vale, é um acordo de acionistas. O acordo antigo está expirando, esse novo acordo vai até 2017 e a Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, contratou o Banco Morgan Stanley para assessorá-la nas negociações com os demais controladores. Então eles vão assinar, isso é comum no mundo corporativo, de vez em quando eles mudarem ou assinarem um novo contrato de acionistas, acordo de acionistas. Depois uma notícia bem interessante também, o lucro da BlackRock, é aquela empresa que a gente falou do Will Lander semana passada, né? É uma notícia americana. Aliás, não sei porque eu estou fazendo o assimétrico, né? É porque só tinha notícia de mercado por enquanto. Não, vamos continuar então, falando das notícias de mercado, depois a gente volta para os Estados Unidos. Então, outra notícia de mercado, a gente deu uma invertida hoje na ordem, né? Vendas pelo Tesouro Direto cresceram 91% em junho. Essa é uma notícia boa. Eu sou amigo de um dos diretores lá do Tesouro. Quando eu morei lá em Brasília, ele era meu cliente, meu amigo. E sempre que as pessoas operam ou fazem algum tipo de negociação ou fazem um investimento por conta própria, através da internet, sem a utilização de um banco ou de um intermediário, isso é sempre muito saudável para o mercado financeiro. Então o crescimento do Tesouro Direto é muito bom. Se você ainda não conhece bem o Tesouro Direto, eu aconselho. Uma novidade para essa semana, eu peguei os resultados das empresas na semana passada, resultado de bolsa, variação de bolsa. Eu acho que a gente deveria fazer dessa semana atual, tá? Então para a semana que vem a gente faz a atual, mas essa daqui é da semana passada. Então a gente teve as que mais subiram. BTOW subiu 17, PDG subiu 15, a Oi subiu 15, a Bisa, que é Brookfield, subiu 13, a Oi ON subiu 11, a Uzi Minas, as duas subiram na faixa de 9, MRV subiu 8,5. Acho que a gente tem MRV lá nos long and shorts, né? Depois tem que dar uma olhada. Eu não fiz essa semana o chat de long and short, semana que vem com certeza a gente faz. A Rossi subiu 6 e a Hipermarcas, uma empresa que a gente gosta bastante, subiu 6 também. Depois as maiores quedas, a OGX caiu 9, MMX 8, Natura 6, tem notícia de Natura aqui de resultado, nós vamos ler. Suzano 6, Transmissão Paulista 6, Marfrig 5,6, Hering caiu 5,5, a BMF caiu 5, a Copel caiu 4,21 e a Eletropaulo ELPL 4 continua num tremendo inferno astral, aí caiu mais 4%. Depois notícias de mercado para segunda-feira agora que passou, resultado de Bradesco, lembrando que agora essa semana e na semana que vem a gente tem um monte de resultados saindo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa tal. Isso sempre dá uma chacoalhada no mercado, deixa tudo bem mais dinâmico. Bradesco tem lucro líquido de 3 bilhões no segundo trimestre. O Bradesco divulgou nessa segunda-feira um lucro líquido de 3 bilhões, alto de 4,1% sobre o mesmo período do ano passado, e revisou para baixo a projeção de crescimento para a carteira de crédito esse ano. Olha, na verdade o resultado foi em linha, tá? Mais ou menos na média aí, que era a expectativa dos bancos, o que era o guidance, né? Guidance é a expectativa de resultado, veio aí em linha e tudo bem. Boletim Focus, toda semana a gente sabe o que aconteceu com o Boletim Focus.
essa notícia econômica, não vou ler agora, vou deixar para daqui a pouquinho. HRT conclui perfuração na Namíbia e poço é seco. Gente, a gente está aprendendo agora como é que é esse mercado de petróleo, esse mercado de mineração, principalmente para quem está se aventurando, o risco é muito alto, né? A notícia é muito ruim, né? HRT Participações de Petróleo concluiu a perfuração de Morumbi 1 e o poço foi considerado seco. A companhia informou em comunicado na noite desta sexta-feira, tal. As ações da HRT já vêm sofrendo há bastante tempo, né? Então não é uma notícia boa. Depois a gente tem notícia de mercado só na terça-feira. As outras notícias de segunda tem bastante notícia da Ásia, notícia econômica. Vocês vão gostar bastante. Notícia de terça-feira, a CVM cobra da OGX dados que embasem comunicados. Então tá aí essa discussão da OGX com a CVM. É normal. Quem sabe no futuro, como eu já falei semana passada, uma única empresa não vai gerar tanta notícia assim, porque o mercado vai ser mais maduro, mais saudável, maior. Resultado de Duratex. Duratex lucra 130 milhões no segundo trimestre. A receita apresentou 900 milhões, um crescimento de 3%, enquanto o lucro líquido totalizou 130 milhões, avanço de 1%. Olha, o resultado da Duratex foi em linha, tá certo? Então não tem muito o que dizer. Depois, empresas brasileiras se unem para comprar o porto do AIC, que é o porto de Açu. Na verdade, depois outras, na quarta e na quinta-feira, começaram a sair notícias que o principal interessado aí é a Uzi Minas, né? A Uzi Minas, como a gente sabe, também tem controle público, ou quase, né? Indiretamente controle público. Então a gente não sabe se ela está comprando o Porto de Açu porque é um bom negócio ou para dar uma resolvida na situação do AIC, dar uma melhorada. E aí mais uma vez, né, lucros privados, prejuízos compartilhados, a coisa complica. Mas o Porto de Açu é das melhores coisas que ele tem. Se não cair as fundações lá, que tinha o risco, é um projeto interessante, pode dar bons resultados. Depois da própria terça-feira, aprovada a adesão da Unidas no novo mercado. A Unidas, que é uma empresa de aluguel de carro, foi aprovada para entrar no novo mercado. Essa é uma notícia boa. Depois, títulos da OGX atraem fundos hedge. O pessoal de risco lá de fora, olhando a empresa que caiu bastante. Saiu bastante notícia também, acho que não está aqui, mas de analista e de gestor dizendo que as ações estão baratas, estão vendidas e tal. Tudo bem, né? Faz parte do mercado. Depois, venda nos shoppings da BR Malls cresce 10%. A gente adora a BR Malls aqui, tem BR Malls na carteira. A notícia é boa. As vendas totais nos shoppings da BR Mall cresceram 10% para 5 bilhões de reais. Depois a gente tem a notícia de quarta-feira do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem queda no lucro do segundo trimestre para 77 milhões, afetado por aumento nas despesas operacionais. Olha que coisa. Será que é uma coincidência, né? Ou o tio Abílio sai e os caras já começam a fazer bobagem no Pão de Açúcar? Porque uma coisa é você diminuir resultado porque diminuiu receita. Isso vai acontecer, tem um monte de empresa com receita caindo, porque a economia brasileira está como a gente sabe. Agora, por conta de despesa com GIA, é muito... despesa geral administrativa é uma conta que tem que estar sempre caindo. A gente aprendeu isso com o pessoal da Ambev e o pessoal do Pão de Açúcar está careca de saber, né? Depois, notícia de quarta-feira, Telefônica Brasil tem lucro 16% menor no segundo trimestre. Divulgou nessa quarta-feira que encerrou o segundo trimestre com um lucro de 914 milhões, queda de 15%. Não houve muito comentário e me desculpe, eu não consegui ler o resultado. A partir da semana que vem eu vou estar mais tranquilo, vou conseguir contar melhor como é que estão esses resultados para vocês. E aí, notícia de quarta-feira, como eu já tinha dito, Uzi Minas é a provável candidata ao porto de MMX, diz o BES, que é o Banco Espírito Santo. Então, a gente já tinha dito isso. Não temos mais notícias de mercado quarta-feira. Na quinta-feira, que é hoje, a gente tem Natura lucra 11% mais e soma 240 milhões no segundo trimestre.
A fabricante de cosméticos Natura lucrou mais que o esperado pelo mercado, então acho que aquela queda da semana passada talvez tenha dado uma arrefecida, ainda mais que o mercado subiu essa semana. Depois, outra notícia de mercado: negociações para vendas da MMX estão avançadas. O empresário Eike Batista está mais perto de vender participação na MMX e tal. Leiam, gente, a exame sobre o Ike, o que aconteceu, os 7 erros e tudo mais. Eu acho que ficou muito legal a reportagem para a gente entender a história, onde é que ele fez besteira e tudo mais. Depois, mais uma notícia de mercado de hoje: Vigor terá seu capital fechado, diz controladora. A FB Participações comunicou nessa quarta-feira, após o fechamento do pregão, que fechará o capital da Vigor. De acordo com o fato relevante, cada ação da Vigor será paga por meio de uma ação da JBS. Então, na verdade, vai ser uma incorporação, né? As ações da Vigor são fechadas pela JBS e quem é acionista da Vigor recebe ações da JBS. Eu não sei não, eu preferia ter Vigor do que a JBS, eu não sei. Mas tudo bem, é uma empresa menor, mais bem administrada. A JBS, vocês sabem, é um gigante, né? É complicado de administrar. Depois, na sexta-feira, ETF, de hoje mesmo, né? A última notícia de mercado de hoje: ETF de índices estrangeiros sai até o final do ano. A CVM e a Bolsa, ela vem fazendo esse movimento de internacionalização da Bolsa e de internacionalização dos investimentos. Então você vai poder comprar um ETF de fundos internacionais aqui na Bovespa com código, sei lá, não tem aqui o código, mas vai ser alguma coisa tipo Internacional 11, alguma coisa assim. Com isso você vai poder comprar os índices internacionais. Isso é bom por uma série de coisas, arbitragens e tudo mais. E principalmente para a pessoa física, para o investidor pequeno, que é o nosso caso, para a gente poder diversificar o investimento, porque investir só no Brasil hoje é muita dureza, né? Depois, notícias de economia brasileira. Olha que notícia boa: IPCA 15 tem alta de 0,07, isso aqui nós já falamos. Depois a gente tem então já vimos as notícias econômicas de quinta-feira, de sexta-feira passada, desculpe. De segunda-feira a gente tem aqui, ó, Focus: projeção de PIB e inflação em 2013 caem. A projeção para a inflação, dado pelo boletim Focus, diminuiu em relação à semana anterior. Notícia boa. Inflação para baixo é bom. A expectativa do mercado é que o IPCA termine em 5,75, antes 5,80. A galera vai sempre ajustando essa curva, né? E o crescimento do PIB também diminuiu, o que é notícia ruim, né? Então, de 2,31 para 2,28. Depois a gente tem mais uma notícia na própria segunda-feira, que para Tombini, para quem não sabe, é o presidente do Banco Central, afirma que está em campanha para recuperar a confiança das pessoas na economia. É interessante isso, né? E a gente já conversou como é que você recupera a confiança. É só não inventar moda, é só não vir com medida heterodoxa, entendeu? Então, para ele, o processo de retomada do crescimento foi prejudicado por um abalo de confiança que trava os investimentos. É necessário uma revisão dessa confiança para continuar no processo de alta. Legal. Mais uma. Prévia da confiança da indústria mostra recuo de 3,6. Isso já vem acontecendo, né? Eu acho que o maior prejudicado... Gente, desculpa desse monte de sirene. Tem um corpo de bombeiro aqui na frente do escritório, então vamos esperar passar o barulho aí para continuar. Quem mais sofreu, gente, com a freada da economia do ano passado para cá, desde o PIBinho até a desaceleração do crescimento esse ano, que deu uma frustrada em todo mundo, quem mais sofreu é a indústria mesmo. A nossa indústria não é competitiva, ela está sucateada. Um chinês, um coreano, um asiático de maneira geral produz muito melhor do que a gente. O próprio europeu voltou a ser mais competitivo em indústria. Então, infelizmente, a nossa indústria está sofrendo bastante. Produção global de aço cresce 2% em junho.
É uma notícia boa, né? Saiu um balanço lá no Valor Econômico sobre o resultado das empresas no ano passado. E a indústria que mais foi prejudicada, que mais se desvalorizou, que mais perdeu, foi a indústria do aço, né? A siderurgia e a metalurgia perderam 90%. O resultado do lucro caiu 90% em 2012. E quem se deu melhor, vocês sabem? TI, né? TI, informática, como sempre. Que mais? Temos aqui uma notícia: sinal amarelo para a dívida brasileira. Essa notícia é ruim, eu tinha dito que as notícias eram boas, mas as pontuais. Eu já havia dito para vocês na semana passada e nas outras que a nossa dívida PIB estava em 64%, né? Então, no Brasil tornou-se praxe acompanhar o desempenho da dívida líquida não financeira, que mostra os débitos e créditos do setor público. A dívida líquida do país caiu cerca de 0,7 percentual para 34,8%. Essa é a dívida líquida, né, do Produto Interno Bruto. Em dezembro estava em 35% e tal. Quando se olha para ela, o Brasil está no melhor dos momentos. O mesmo não pode ser dito sobre a dívida bruta do governo geral, tá? Essa daí embicou e aumentou 6% desde 2010. Isso a gente já tinha falado semana passada, a gente sabe que a dívida está cada dia pior. Que mais? Economia, aqui ó, preços ao consumidor, essa notícia é de terça-feira, recuam na terceira semana do mês. Olha, tivemos deflação no IPCS, essa notícia é boa. Que mais? Notícia de quarta-feira só tem uma, que é o seguinte: desvalorização do real veio para ficar, segundo o relatório do HSBC. A desvalorização do real frente ao dólar veio para ficar. O resultado prova que a moeda brasileira está no centro da tempestade. A gente também já sabia que do jeito que a economia brasileira está, infelizmente pode ser que o dólar continue alto. Lembra que eu falei umas 2 semanas atrás que o Credit Suisse, que é o banco que eu mais respeito no mundo, estava estimando uma diminuição da expectativa do dólar para 2014. Eles tinham estimado em 2,30, depois baixaram para 2,25. Então não é que o dólar agora vai bater em 3 pau, mas é para se acostumar que o dólar vai continuar alto. Euro. PIB britânico Não, isso aqui é da Europa. Não temos mais nenhuma notícia de economia brasileira. Agora vamos para notícias americanas, tá? Vamos terminar com Ásia, vamos fazer o inverso do que a gente vem fazendo. Notícia americana, Moody's muda a perspectiva de rating nos Estados Unidos, isso a gente já tinha falado. Depois temos aqui, lucro da BlackRock sobe 32%, também uma notícia que a gente já tinha falado, uma notícia boa. Depois, Google tem lucro líquido por ação de 10 dólares, 9,54 dólares. O Google, a maior ferramenta de busca da internet, anunciou nesta quinta-feira que os preços dos seus anúncios online do segundo trimestre enfraqueceram, o que fazia as suas ações caírem mais de 5% no pregão aftermarket. A companhia informou que o lucro líquido do trimestre foi 3,23 bilhões, ou 9,54 dólares por ação, ante 2,79 bilhões no mesmo período de 2012. Subiu o lucro, mas veio abaixo da expectativa, por isso que as ações do Google caíram. Mas elas vêm subindo muito nos últimos anos. É uma empresa muito admirável. Talvez em algum momento eles tenham que começar a fazer um crescimento para dentro, quer dizer, um corte de despesa, um ajuste. Eles já andaram jogando 20 ou 30% dos projetos no lixo, mas continua sendo uma empresa mais admirada do mundo, aí está entre ela e a Apple. É uma empresa incrível. Saiu o resultado de Apple também, vou dizer para vocês daqui a pouquinho. Segunda-feira não tivemos nenhuma notícia dos Estados Unidos. Terça-feira tivemos também nenhuma notícia dos Estados Unidos. Ué, cadê o resultado da... Tá aqui. Na quarta-feira nós tivemos notícias dos Estados Unidos, duas. Primeiro, duas não, só uma. Lucro da Apple cai 22% e soma 6,9 bilhões.
A Apple anunciou nessa tarde de terça-feira um lucro líquido de 7 bilhões, tal. Sabe o que é interessante? Primeiro, venda de iPhone subiu bem mais do que estimado. A estimativa era que o lucro caísse bem mais e as ações da Apple subiram, né? Então veja como não é só o que acontece com o resultado, mas é sempre o que acontece com o resultado vis-a-vis a expectativa, né? Às vezes você tem uma queda no lucro e as ações sobem e o inverso, como é o que aconteceu com a Google, para a gente ir aprendendo cada vez mais. Não tivemos nenhuma notícia dos Estados Unidos na quinta-feira, as coisas lá estão indo bem, tivemos aí uns 6 ou 7 notícias e tá ótimo. Depois vamos falar de Europa. Na sexta-feira passada não tivemos nenhuma notícia de Europa. Na segunda-feira tivemos uma notícia que é o seguinte: Banco Central alemão diz que a economia do país cresceu no segundo trimestre. Então, a economia alemã mostrou um crescimento robusto no segundo trimestre, impulsionado pela produção, mas o número mesmo não saiu. Semana que vem a gente diz, mas é bom. Vocês se lembram que a gente estava acreditando que o último trimestre de crescimento da Alemanha seria o primeiro, então teve crescimento de novo, e você viu que eles falaram a palavra robusta, né? Não, a Alemanha é uma economia admirável, o pessoal, os prussianos lá são muito econômicos, trabalhadores, e isso funciona bastante. Depois, na terça-feira, não tivemos sim, uma notícia sobre a Espanha. A Espanha, a gente teve 2 notícias essa semana. O PIB espanhol contraiu 0,1% no segundo trimestre. Gente, é pouco, né? Você lembra que o PIB espanhol vinha afundando, né? Então é uma notícia de queda do PIB, mas não é uma notícia ruim, né? O Banco Central da Espanha diz que a quarta maior economia da zona do euro teve um desempenho de menos 0,1%, tal. Tá no final a recessão, por incrível que pareça, mesmo na Espanha. E aí a gente tem notícia de quarta-feira da Europa. Primeiro a economia da zona do euro deve crescer nesse trimestre. Olha que notícia boa, né? Olha como uma crise faz as pessoas serem mais eficientes, gastarem menos, né? Ficarem com medo, é assim mesmo, é assim que o ser humano funciona. Então, eu não vou ler a notícia toda, mas a notícia é essa. A gente vai ter daqui a pouquinho, acho que semana que vem ou outra, temos o resultado. Depois não temos mais nenhuma notícia de Europa na quarta. E na quinta-feira a gente tem a notícia. Tá, olha, vocês têm acompanhado isso comigo há bastante tempo, que é o que acontece com o desemprego na Espanha comparado com a Itália. A Espanha fez a reforma trabalhista, deixou a economia e as leis trabalhistas muito mais flexíveis. Os países modernos têm feito isso. E olha lá, taxa de desemprego na Espanha cai 1% no segundo trimestre. Significa o quê? Depois daquela acelerada no aumento do desemprego, que é aquele cara que está pendurado, que você não podia mandar embora, que tinha um baita passivo que você mandou, entendeu? Aquela limpa que você queria fazer e não conseguia por conta da rigidez das regras, teve um aumento do desemprego, mas agora o desemprego já está diminuindo, já estão se criando empregos. Não é difícil a economia, gente, não é difícil. Vamos continuar. Agora nós temos as notícias da Ásia, que são as últimas. Vamos conseguir acabar com meia hora de programa, que era o que eu queria mesmo. Olha, na sexta-feira tivemos bolsas asiáticas caem com resultados corporativos, né? Alguns resultados na China não estão muito bons, mas depois foi melhorando, viu? Veio melhorando as notícias sobre a Ásia. Então, essa é a notícia de sexta. Na segunda-feira a gente teve Shinzo Abe vai se concentrar em tirar o Japão da inflação. Shinzo Abe é o primeiro-ministro, né? Então, um dia depois do seu partido conquistar uma vitória arrebatadora. Olha, ele tem o controle lá agora do Congresso e tal. Então, temos que acompanhar com lupa, porque é a primeira vez que várias teses do Keynes e do pessoal desenvolvimentista tal está sendo colocado à prova, mas numa economia que está na armadilha da liquidez, que é o que? Deflação e queda do PIB.
Então vamos acompanhar de perto, vamos ver como é que o Japão consegue usar essa coisa de aumentar a inflação para fazer crescimento e se isso vai ter resultado ou não lá. Temos duas notícias, então essa era uma notícia de segunda-feira, tem mais uma notícia de segunda-feira que é bolsas asiáticas fecham em alta com China e Japão, né? Após o anúncio do Banco do Povo na China de eliminar o piso da taxa de juros de fornecimento de empréstimo. Então a China está flexibilizando lá a parte da liquidez, está tentando gerar mais liquidez, mas são sempre decisões de longo prazo, estão fazendo a lição de casa direitinho. A chinesada entende muito de economia e muito de capitalismo, por incrível que pareça. Vamos lá, notícia de terça-feira, duas. Primeira, governo japonês melhora a avaliação da economia pelo terceiro mês. Quer dizer, vocês percebem que é tendência? Vocês percebem que as notícias elas não são erráticas? A gente vê a tendência. A gente vem falando de Japão há mais de 6 meses, né? No mínimo. E aí, de fato, a economia está melhorando. Tem muito a ver com confiança. O que o Tomini falou é verdade. A confiança é algo extremamente importante, né? Então, mais uma notícia de Ásia. Na terça-feira, bolsas asiáticas fecham em alta com medidas na China. Então é isso. As ações na China avançaram graças à esperança da medida de apoio do governo para evitar desaceleração econômica. O pessoal está bem satisfeito com a maneira como a China está gerindo ou está fazendo a sua política monetária, a sua política macroeconômica, por mais que esteja desacelerando. Desacelerar faz parte. Uma notícia de quarta-feira de Ásia. Atividade industrial na China atinge pior nível em 11 meses, né? Isso faz parte, mas mesmo assim não caíram, já era esperado, né? Então é uma tendência de desaceleração chinesa, então tudo bem. Então, bolsas asiáticas fecharam em direções divergentes, né? Na China continental, o índice Xangai Composto fechou em queda de 0,5%, então 0,5% não é grande coisa. Essa foi a reação da China e da Ásia com relação aos dados de China. E aí, notícia da própria quarta-feira, a produção de aço bruto na China pode subir 10% em 2013. Isso deu uma bela puxada nas nossas ações cíclicas aqui, né? Principalmente as de mineração. E aí, notícias de hoje, quinta-feira, nenhuma notícia de Ásia. Olha, na média subiu a bolsa asiática essa semana, como subiu o mundo todo, como subiu o Brasil. Então, para terminar o nosso programa, as notícias melhoraram. O governo brasileiro colocou um pouquinho da cabeça no lugar. Não é uma boa gestão, mas de qualquer maneira as notícias melhoraram. Vamos ver o que acontece na semana que vem e na outra, porque se a gente fizer um fundinho, né, conseguir testar aí essa resistência, depois romper, em algum momento a gente consegue fazer um pivô de alta, e aí a gente pode entrar numa espiral positiva. Isso é super bom. Então vamos ficar esperto, que daqui a pouco pode dar compra, confirmar a compra aí na bolsa, e aí é quando a gente tem realmente as maiores puxadas, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do programa. Mandem e-mail, vamos ver se na semana que vem estamos preparando uma tabela dos resultados das bolsas internacionais, de uma série de coisas aí legais, tá bom? Muito obrigado então, e daqui 5 minutinhos nós temos um programa avançado de opções. Obrigado e até logo.